Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês, um pouquinho diferente. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou contar aqui o que aconteceu comigo, por que eu não tomo mais anticoncepcional. E antes de mais nada, antes de começar aqui a falar para vocês o que aconteceu, eu queria deixar bem claro que o objetivo desse vídeo é compartilhar a minha experiência com o uso do anticoncepcional. E deixar de alerta para você que faz o uso, conhece alguém que faça ou que está começando a usar agora, tá? Para tomar métodos aí de cuidados, precauções que eu não tomei na época porque eu não sabia, por falta de orientação médica, inclusive. E eu quero compartilhar isso com você porque às vezes a gente acha que não vai acontecer com a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá saudável, que a gente tá se dando bem aí com o uso da pílula, e não é bem assim. E aí acontece alguma fatalidade, infelizmente, e aí que a gente vê que talvez o uso da pílula não fosse a melhor opção na época, ou agora, ou futuramente aí. Enfim, eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu e vocês vão entender melhor aí, porque senão eu vou começar a me enrolar. E vamos lá. Bom, hoje em dia, mais de 60% das mulheres fazem uso da pílula, inclusive adolescentes que estão entrando aí na vida sexual ativa, muitas vezes nem entraram, menstruou, tá começando ali a ter um namoro, já acha que vai perder a virgindade, e vocês sabem que é assim hoje. E aí é a coisa mais normal do mundo, porque a gente já é orientada desde cedo sobre isso, a você ir no ginecologista e pedir o uso da pílula. Só que por falta de orientação, até mesmo dentro da família, ou até conhecimento mesmo, da mesma, acontece muitos casos de efeitos colaterais, muitas vezes muito sério o efeito colateral, como foi comigo. E vocês podem ver a bula, né? Não preciso nem falar aqui, basta vocês darem uma olhada na bula gigantesca que é o anticoncepcional, que tem lá na caixinha. Vocês veem uma série de efeitos colaterais, tais como perca de libido, aumento de peso. Muitas mulheres passam a ter enxaqueca, coisas que nunca tiveram. Ele causa, inclusive, glaucoma, que é um probleminha no nervo óptico. E também trombose, que é a obstrução da artéria. Tudo isso causado pelo nosso anticoncepcional querido, que foi feito para inibir a nossa ovulação, né? Só que nesse método de inibir a ovulação, ele tem muito hormônio. E isso vai depender aí de cada fator, de cada caso. E é o que eu disse aqui no começo do vídeo. Não quer dizer que aconteceu comigo, que vai acontecer com você. Principalmente pessoas novas que estão fazendo o início agora, não quer dizer que você está começando a tomar seda por esse motivo, não é isso. Inclusive tem gente que precisa fazer o uso do anticoncepcional para regular a ovulação, que tem muita perca de sangue no fluxo. Então tem tudo isso, o anticoncepcional ele age aí de acordo com a necessidade de cada organismo, só que na maioria dos casos a gente não tem conhecimento sobre o nosso próprio corpo, o médico também não vai adivinhar o que pode vir a acontecer, os efeitos colaterais aí, né? E é aí que eu quero entrar com a minha história de vida. Há 6 anos atrás, depois que eu tive o Arthur, eu comecei a fazer o uso do anticoncepcional. Antes eu não fazia, eu usava camisinha. Depois que eu tive ele, eu passei a fazer o uso de anticoncepcional daqueles que a mulher amamenta, se eu não me engano é Cerazete o nome, eu não lembro. O médico que me indicou na época viu os meus exames de rotina, tava tudo bem e tal, Papai Nicolau em dia, vai fazer o uso desse aqui porque você tá amamentando. Comecei a fazer o uso, começou a me dar muito efeito colateral, muita dor de cabeça, tontura, não me sentia bem e reclamei com o médico, falei, olha, tá me dando efeito colateral muito grande. E aí eu já tava no final da amamentação, ele falou, você pode substituir o seu anticoncepcional por esse outro aqui. Ele me passou o nome, gente, eu juro pra vocês que se eu falar que eu lembro o nome, eu não lembro. Eu acho que eu me recorde, eu não tenho certeza, que era Selene. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é isso. Mas enfim, era um desses assim que não era tão forte, ele até me falou, como você tá saindo da amamentação agora, teve filho recentemente, até seu corpo voltar ao normal e tudo, toma esse aqui. Beleza, comecei a fazer o uso, mas tomava assim, esqueci um dia. Eu não fazia aquela loucura de esqueci um dia, tomo 2 no outro dia, não. Eu esquecia mesmo, tinha dia que não tomava, aí tomava, não tomava, enfim, fiquei nessa. E aí, o que aconteceu? Eu parei de tomar porque eu tava tendo uma enxaquecazinha, uma dorzinha chata que ficava vai e volta, vai e volta.
A mesma coisa do que aconteceu com outro anticoncepcional estava acontecendo. Minha menstruação estava meio estranha. Fiz uso por alguns meses, mas aí parei. Falei, não vou mais tomar. E aí passei a usar a camisinha. Só que nesse intervalo de tempo, eu engravidei da Lívia, depois que eu parei de tomar anticoncepcional. E nesse intervalo aí de parar até engravidar, eu acho que foram uns 2 meses. Foi bem pouco tempo assim de intervalo. E eu tomei bastante tempo até, mas aí eu parei. E aí depois que eu parei, logo em seguida eu já engravidei da Lívia. E o que aconteceu? Na gravidez da Lívia, eu comecei a sentir muita dor nas minhas pernas. Muita dor mesmo por dentro, assim, o negócio latejava. E eu trabalhava sentada, eu não conseguia ficar sentada, se ficava de pé doía. Era uma coisa bem estranha. Isso no começo da gravidez. Fui no médico, procurei, ele falou, pode ser problema de circulação por causa do peso da gravidez, da gestação. Mas tá tudo bem, fez os exames, tá tudo certo. Voltei pra casa e tudo bem. Minha barriga começou a crescer, os meses começaram a se passar. Gente, quando eu fiz 7 meses de gravidez, a minha coxa saltou a veia pra fora, assim. Ficou a minha perna normal e a veia alta, assim, sabe? Igual aquelas pessoas que têm problema, assim, de circulação muito forte na perna, que a veia, você vê a veia verde, assim, ficou desse jeito. Fininha, mas dava pra ver. E aí eu já me preocupei, falei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com minha perna? Voltava no médico, falava. E aí eles falavam, você tá com problema de circulação. Começa a usar meia de compreensão. Aí me receitou lá uma meia, falou também que era por causa do peso, enfim. E aí comecei a usar a meia de compreensão, e aí passando os meses da gravidez, aí quando foi, acho que com 7 ou 8 meses, acho que com 8 meses, a minha veia saltou de uma maneira surreal, ficou muito grossa. Eu tinha medo, gente, eu juro pra vocês, ficou tão enorme fora da perna que eu tinha medo de esbarrar em alguma coisa e estourar a minha veia, assim. Parecia que a qualquer momento eu ia esbarrar em alguma coisa e ia perfurar, assim, sabe, e começar a sangrar. Foi uma coisa horrível. Eu fiquei com essa veia saltada, ela pegava aqui debaixo da virilha, só que aqui não era saltada, nessa parte de dentro da coxa. Daí eu sentia a dor, era na virilha, aí vinha assim pela frente da coxa. Quando chegava na frente da coxa, ela saltava e ficava enorme, assim, na coxa toda. E aí eu não usava mais calça, comecei a usar vestidinho solto, vestido longo. E, gente, minha perna ficou uma situação assim que dava medo só de olhar. Quando foi no final da minha gravidez, eu perguntei pra ele se isso poderia vir a ser trombose. E aí nós tivemos que fazer ultrassom de 15 em 15 dias. Ele fazia ultrassom da minha perna com Doppler, que é um ultrassom que dá pra você ver as veias, se tá com alguma obstrução ou não, algum coágulo. E aconteceu que tava tudo bem. Até o 9º mês, lá, ao final todas as semanas da minha gravidez, tava tudo bem. Ele falou, olha, você vai ter a sua filha, e aí vai sair o peso, e aí aos poucos vai voltando, você vai usando a meia de compreensão, vai fazendo exercício, vai tomando bastante água, e etc. E aí ele me orientou, né, dessa forma, e assim foi. Só que, o que aconteceu? Quando eu cheguei na sala de cirurgia para fazer o parto da Lívia, na hora que me deram a RAC nas minhas costas, que meu parto foi cesárea, na hora que me deram a RAC, deu trombose na minha perna, porque o sangue, naquele instante, coagulou na minha veia, na artéria. E aí, tudo bem, eu não senti nada, né, porque eu tava anestesiada aqui da metade pra baixo, não senti. E aí tive a Lívia normal, e aí voltei pro quarto, tudo, aí o efeito da anestesia foi passando. E aí foi passando e eu fui sentindo uma dor insuportável, que eu não estava entendendo o que era, se era dor da cesariana ou era dor da minha perna, porque eu falei pra vocês, né, que pegava da virilha até minha coxa. E aí o efeito passou total da RAC e eu não estava conseguindo, gente, eu não estava conseguindo pisar no chão. E aí as enfermeiras, elas têm uma certa resistência, assim, né, com as mães depois que elas têm o parto, algumas, não são todas, mas as enfermeiras ficam meio assim, se você reclama demais, fala que tá com dor, elas acham que você tá fazendo um draminha, tá mole, essa mulher aí teve cesariana, tá fazendo frescura. E não era, gente, eu sentia uma dor, juro pra vocês, que eu pisava no chão, meu olho enchia de lágrima, que era uma dor muito insuportável, eu não sei nem explicar qual é a dor. É um negócio, assim, muito estranho, que é por dentro,
do seu músculo. E eu pisava e parecia que minha perna estava repuxando. Eu mancava no quarto, eu ia amamentar a Lívia mancando. Enfim, tive alta do hospital mancando. Foi terrível, mancava, usava meia. E fiquei lá, fiquei em casa, né, uma semaninha ali pra me recuperar da cesariana. Já aproveitei e marquei angiologista, que é o médico que cuida dessa parte circular aí da... Eu não sei se é só das pernas ou é do corpo todo, dos músculos, eu não sei direito. Mas é o que cuida aí, médico vascular, né? Conhecido como angiologista, especialidade. E aí eu marquei, fui com a Lívia, acho que tava com 15 dias que ela tinha nascido. E ele me deu a notícia da pior forma possível. Ele falou assim, eu levei os meus exames de ultrassom, inclusive um foi uma semana antes de eu ter a Lívia. Uma semana não, acho que uns 5 dias antes de eu ter, foi o último ultrassom da minha perna, tava tudo bem. Levei pra ele, mostrei pra ele, ele me examinou, viu como é que tava, ele bateu o olho e falou assim, isso aqui é trombose. Eu não tinha entendimento disso na época. Eu tava com a criança no meu braço, minha perna saltada, eu mancando. O médico olhou pra mim e só jogou assim na minha cara, é trombose, você tá com trombose. O que você pensa quando você ouve um negócio desse? Pronto, vou morrer, não vou nem conseguir terminar de amamentar minha filha. Gente, eu fiquei num desespero, no desespero total. E aí eu falei, o que eu faço? Eu vou morrer, eu vou perder minha perna, eu vou ter que amputar, o que é que acontece? Tava feia a situação mesmo, ficou preta. Depois que eu tomei a hack, a veia, que era verde, ficou preta. E dava pra ver, assim, nítido. E aí ele falou, calma, vamos passar um outro exame só pra ter certeza que é trombose. E aí você retorna aqui comigo. E aí fiz mais um exame e realmente deu trombose. Minha perna tinha 2 coágulos de sangue na veia. A minha sorte, assim, graças a Deus, é que não aconteceu numa veia principal. Eu não sei, eu não lembro o nome. Na época eu sabia o nome até de todas as veias, que ele me explicou tudo certinho lá depois. Mas hoje eu não lembro o nome, mas não era na principal. Era uma veia qualquer aí, que não tinha tanto problema assim de coagular, ou se precisasse até tirar a veia, fazer a cirurgia para retirada. Eu retornei com os exames, ele me explicou o que estava acontecendo e tal. Eu estava amamentando a Lívia, não podia fazer tratamento com os remédios que precisavam fazer. E aí comecei a fazer um tratamento para afinar mais o sangue e tal. E nesse meio tempo ele queria investigar o que é que causou a minha trombose na perna. Porque ele falou, não, calma, vamos pesquisar primeiro o que está acontecendo aqui, enquanto você vai tomando os remédios aí para afinar o sangue. Como eu não podia tomar os remédios específicos porque eu estava amamentando, eu fui tomando uns, assim, meio termo, sabe? Que ainda podia tomar por causa da amamentação. Pra ir começando a fazer o tratamento. Ele me passou uma pomada, acho que é Irudoide, eu acho que é o nome dessa pomada. Acho que é esse o nome. É um que você tem que passar, assim, nesse tipo de lesão. Que era pra poder sumir a marca. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou minha perna. Mas não tem muita marca hoje. E aí ele começou a investigar o caso. Ele falou, vamos investigar o porquê disso. O que é que acarretou você vir a ter trombose? E aí ele puxou todos os meus exames, eu levei todos os meus exames anteriores, levei toda a papelada. Ele perguntou, você toma anticoncepcional? Não toma? Eu falei, expliquei o que eu expliquei aqui pra vocês. E nos exames de hormônio, ele conseguiu ver que o meu corpo, ele tem um pouco mais de hormônio, assim, do que o normal. Não é anormal, tá achando anormal, mas é o máximo ali, o limite, sabe? E então é muito hormônio dentro das normalidades. Ele até me perguntou, teve algum caso desses na sua família e tal? E não teve, gente, não teve. Minha mãe não tem isso, meu pai não tem isso, minha avó não tem isso. Ninguém tem isso, de problema assim de perna, de trombose, de nada, de circulação. Tem no máximo um vasinho ou outro, mas nada assim, sabe? Pra falar, eu tive por causa disso. E aí ele começou a investigar todo o caso, os históricos lá, dos parentes familiares, o que eu tomava, os remédios que eu tomava, e, enfim. Resumidamente, aconteceu que a causa foi o anticoncepcional. Ele fez vários exames, ele tinha um mapa, na verdade, lá do meu histórico, com todos os exames, com tudo, e foi efeito colateral da pílula anticoncepcional. Foi o que causou, tanto que ele me alertou, no momento que eu pisei lá, ele viu minha perna e ele falou assim, nunca mais na sua vida você pode tomar anticoncepcional ou você pode morrer. E aí fiz um longo tratamento com os remédios caríssimos, caros mesmo, pomadas caras, tudo. E até hoje eu tenho que fazer acompanhamento, até hoje minha perna não é
assim, 100% normal, sabe? Às vezes faz calor, eu sinto que ela dá uma inchadinha. Às vezes eu sinto peso, cansaço nas pernas, eu fiquei com alguns vasinhos, então eu tenho que sempre estar fazendo acompanhamento para ver se tá tudo bem, aqueles exames de rotina. Tive que usar por muitos anos aquela meia Kendall, acho que é Kendall, de compreensão, aquela que vinha até aqui a coxa, me apertando toda no calor, no verão, no inverno, o tempo todo. Tinha que deixar as pernas para cima tanto de período por noite lá, tipo, antes de deitar, deixa as suas pernas pra cima, assim, e eleva as suas pernas. Gente, foi um tratamento bem chato, bem chato. Tinha que fazer compressas de bolsa de gelo, de gel, bolsa de água quente, bolsa de água fria. Gente, era um tratamento bem chato, e você fazer esse tratamento com um recém-nascido é pior ainda, porque você não tem tempo de conciliar as duas coisas direito e você acaba sofrendo ainda mais. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Às vezes, a gente não tem conhecimento. Gente, eu não tinha conhecimento nenhum de que isso podia acontecer. A gente lê a bula, a gente abre a bula como qualquer outro remédio, tem lá a bula. Só que o anticoncepcional é mais complicado porque, assim, ele tem muito hormônio. E isso, cada pessoa tem uma reação, tem um efeito colateral. Às vezes o efeito colateral aparece mais cedo em alguns, às vezes mais tarde em outros, às vezes a pessoa toma a vida toda e não tem nada. Isso é muito relativo de corpo para corpo. O que eu quero dizer aqui pra vocês é alertar você que, se você viu até aqui, muito obrigada por aguentar eu falar, mas orientar você a fazer os exames, converse muito com seu médico. Tá começando a tomar o anticoncepcional agora, ou tá tomando já há algum tempo e, sei lá, tá sentindo alguma coisa, ou vai na consulta de rotina. Pergunte, converse com o seu médico, sabe? Peça exames pra eles. Eu quero fazer exame, ver se minha circulação das pernas tá tudo bem. Passa no vascular, eu quero fazer o acompanhamento aqui pra ver se tá tudo bem, porque eu tomo anticoncepcional. Gente, se vocês chegarem no vascular e falar pra ele que toma anticoncepcional, ele já vai ter a lista de exames que vai pedir pra vocês lá. Não precisa nem vocês ficarem de conversa, de pedindo isso e aquilo. Porque é muito... Os problemas, a maioria dos problemas que acontece com o uso do anticoncepcional inclui aí o vascular. Então não é novidade nenhuma pra eles. Então, assim, o que eu quero passar pra vocês, assim, é um alerta, assim, sabe? De vá no médico, pergunte o que você não sente, sabe? Não é porque você tá tudo bem, que você não tá sentindo nada, que está tudo bem com você. A gente tem essa mania, né? Eu, inclusive, na época. Poxa, eu tô saudável. O meu médico recomendou anticoncepcional. Eu não estou sentindo nada de... uma coisa assim absurda que é o efeito do remédio. Eu senti uma dorzinha de cabeça, tá, um mal-estar, mas nada de, nossa, tem alguma coisa de errado comigo. E meu corpo tava super saudável, eu era bem nova, gente, eu tinha acho que 19 para 20 anos. E tava tudo bem, eu não tive problema de circulação, nunca tive, minha família não tem. Então é uma coisa que você não imagina que vai acontecer com você. Até que aconteça, até que você comece a sentir uma coisa mais séria pra você descobrir o que te levou a sentir aquilo. Então eu quero deixar de alerta pra você que faz o uso aí do anticoncepcional, toma pílula, principalmente pílulas do dia seguinte, tomem cuidado, porque também é outra bomba de hormônio muito pior. Cuidem-se, previnam-se, se puder mudar esse método contraceptivo, eu recomendo que vocês mudem por experiência, assim, de vida, porque eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, sabe? As dores que eu sentia, só eu sei, só eu e Deus, a gente sabe, assim, o quanto eu chorei, o quanto eu não conseguia pisar no chão, não conseguia me esticar porque puxava a minha perna. Então só eu sei. E eu tô aqui pra falar pra vocês, tomem cuidado, procurem outros métodos contraceptivos. Poxa, tem DIU de cobre, inclusive hoje eu uso DIU de cobre, já faz uns anos. Depois eu gravo um outro vídeo falando sobre o DIU. Tem o diafragma, tem camisinha, tem vários outros métodos contraceptivos que não vai acabar com o seu corpo, que não vai sobrecarregar o seu corpo, principalmente a gente que é mulher, que é tão vulnerável. A qualquer momento os hormônios mudam, uma hora você tá bem, outra hora não tá. A gente tem que viver fazendo exame no seio, exame de mama. E isso me acarretou nódulos, até hoje, vira e mexe, aparece nódulo no meu seio por causa do anticoncepcional da época, que mexeu com tudo. E aí, sabe, é uma mudança que faz no seu corpo. Tanto que tem gente que... A prova disso é que tem gente que toma anticoncepcional, ou até aquelas injeções mesmo de anticoncepcional, que a pessoa engorda, ganha peso e nunca mais consegue voltar. A pessoa faz regime, faz exercício, mas o porte dela não muda, porque o negócio muda mesmo o seu corpo.
Se muda por fora esteticamente, a gente imagina por dentro o que acontece. Então, às vezes a gente tem aquela impressão de, não tô sentindo nada, tô bem. Mas não é bem assim. Às vezes o fato de você não estar sentindo nada não quer dizer que você não vá ter um problema futuramente. Foi o que aconteceu comigo. E é isso, gente. Eu vou parar de falar porque esse vídeo já tá longo. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu não tive essa orientação por falta de conhecimento até da minha família. Minha família nunca tinha tido um caso desses. Nem sabiam que anticoncepcional causava isso. Enfim, hoje a gente tem muito mais informação, muito mais acesso, muito mais liberdade de escolha de você falar, eu quero esse método contraceptivo, eu vou usar esse método contraceptivo. E antigamente não era tão assim, na minha criação também não, né? Eu fui orientada a fazer aquilo ali e infelizmente não deu muito bom pra mim. Mas eu queria dividir com vocês a minha experiência, sabe? Contar pra que vocês possam se cuidar mesmo e prevenir isso. Vocês que têm filhos aí adolescentes, você que tá na adolescência, tá começando a tomar agora, ou sei lá, por algum motivo começou a tomar agora, tomem cuidado, façam exames, vão no vascular, façam exame de rotina, porque às vezes o médico da gente fala que pensa na cabeça dele, exame de rotina é o quê? Um Papa Nicolau, você ir no ginecologista, fazer uns exames de sangue, ver se os hormônios tá tudo certo, você tá apta pra tomar anticoncepcional. Na verdade, nem exame de hormônio a maioria não pede, né? Eles só perguntam lá como é que tá tudo e te indica. E se você ir no vascular, não, você vai ver como é que tá tudo por dentro, você conversa com ele, você pergunta as probabilidades, fala o histórico, ele vai fazer exames, ele vai medir suas taxas de hormônio, vai medir tudo e vai ver ali se é um bom caminho ou não. Mas, se você puder evitar, é bom você evitar, né? Tem outros métodos aí, pesquisem. E inclusive o DIU, que é maravilhoso. Depois eu conto pra vocês minha experiência em um outro vídeo. E é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês, deixar vocês aí sabendo do que acontece, por que eu não tomo, o que aconteceu. Infelizmente, essa minha má experiência que eu carrego até hoje. E deixa eu mostrar aqui minha perna pra vocês. Deixa eu só pegar aqui. Vou mostrar de longe, tá? Que eu não depilei minha perna. Mas só pra vocês verem. Ó, aqui na minha coxa, ó, dá pra ver algumas manchinhas, tá vendo? Eu acho que dá pra vocês verem aí. Algumas manchas, ó. Aqui foi onde ficou a veia saltada, ó. Ela ficou aqui, nessa mancha preta. E vinha pra cá também, ó, pra dentro da virilha. Então ficou desse jeito. Aqui nessa... Desse jeito não, né? Nesse lugar aqui que eu mostrei pra vocês. Mas hoje tá a marca bem sutil. Assim, no sol dá pra ver mais. Se eu chegar mais perto, na luz também dá pra ver. Mas não é uma coisa assim, surreal, sabe? Mas são marcas que eu carrego de uma experiência péssima. Que graças a Deus eu consegui tratar, né? Tô viva, tô bem, tô andando normal. Mas até hoje eu tenho que fazer uso da meia. Eu tenho que colocar minhas pernas pra cima. Eu tenho que me exercitar. Eu tenho que fazer acompanhamento. Então, tudo isso que eu falei pra vocês. E eu espero muito poder ter contribuído com vocês nesse vídeo, sabe? Às vezes, talvez vocês não soubessem que isso podia acarretar, ou sei lá, às vezes a gente escuta, cada caso é um caso, como eu falei pra vocês, né, a gente escuta umas coisas que você fala, poxa, mas fulano, geralmente a maioria dos casos que acontece, fulano tem histórico na família, ou já não tem uma saúde lá, essas coisas, enfim, aí quando a gente vê uma pessoa assim, super saudável, de repente acontece isso, eu me assustei na época, e eu não quero que isso aconteça com ninguém, sabe, então se eu puder orientar vocês, eu estou aqui pra isso. Espero poder ter ajudado vocês. Muito obrigada se você aguentou eu falando até aqui. Vocês sabem que eu falo demais, não tem jeito, não consigo fazer vídeos curtos conversando assim com vocês. Mas eu só queria ajudar, de verdade, de coração mesmo. Tá bom, gente? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!